Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran. Eu sou Pamela Campos. Esse é o RPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos bater um papo aqui com um amigo querido, diretamente de São Paulo, né, Pamela? Vou fazer a chamada polêmica para reter você nos 30 segundos de começo aqui do nosso podcast. Quem a gente vai entrevistar hoje é ninguém mais, ninguém menos do que um querido, belíssimo, vulgo George Clooney Gospel, todo mundo sabe, do campo progressista evangélico. Ele que é gay, ele que é ex-renascer, e esse é o tópico de hoje. Eu não quero nem saber. Ele já tá aqui, Pamela, eu não quero ser cancelado. Eu falei, querido, antes de você ser cancelado, Bispo Hernandes, todo mundo, companhia, já foi cancelado. Então, assim, não tem o que a gente economizar. A gente vai falar sobre teologia coach, a gente vai falar sobre essas mega churches e sobre como as pessoas que participavam desse meio conseguiram sair do fundamentalismo religioso e estão aqui com a gente. Sem mais mistérios, a cabeleira grisalha mais bonita do campo progressista evangélico, Fernando. Oi, gente. Não tenho mais o que falar, você já falou tudo. Seja muito bem-vindo aí, meu camarada. Uma alegria muito grande a gente poder bater esse papo com você aí. A gente vai vendo que essa perspectiva da teologia coach tem crescido muito no Brasil. Nós estamos percebendo também que isso tem sido lidado, isso tem sido organizado, né, juntamente com as teologias pentecostais e neopentecostais. Só que a gente está sempre pensando, quando a gente fala de pentecostais e neopentecostais, né, Pamela? No público negro, no público empobrecido. A gente está sempre fazendo quase que um racismo religioso, colocando a culpa e a conta do neopentecostalismo, do pentecostalismo, dessa teologia coach, nos empobrecidos, nos negros, nas negras. E aí a gente esquece de uma camada muito grande da população, que somos nós da classe média, que também acabamos caindo nesse papo de teologia coach, como a gente vai ver uma igreja inteira, inclusive, sendo organizada nesse lugar da teologia coach, que é a igreja querida do nosso amigo Fernando, que fez aqui tanto tempo, que foi a Renascer, né, Fernando? Você passou um bom tempo nessa comunidade, né? 10 anos. Passei 10 anos lá. Mano, uma década, dá pra saber bastante coisa. Então, eu nunca fui... por mais que eu tivesse uma proximidade com os líderes e com alguns bispos e com uma galera do louvor e tal, eu nunca... eu e o Júnior, a gente nunca penetrou dentro do organizacional da igreja. Nunca foi uma coisa em que a gente entrou pra fofoca ou quis entrar em algum tipo de ministério. A gente nunca quis, a gente quis frequentar só. Então, se ouvia muita coisa, se falava muita coisa. É uma igreja de 2 líderes que são extremamente carismáticos. E em qualquer empresa, né? A igreja é uma empresa, né? Deles é uma igreja, mas é uma empresa. Inclusive tem metodologia e distribuição de coisas que eu ouvi falar e li. Mas dentro de uma empresa em que a liderança ela é carismática, as pessoas que estão em volta, o séquito que está mais próximo, eles se engalfinham e lutam uns contra os outros. É um ritmo e um clima meio que a gente nunca gostou. Então a gente nunca se aproximou deles, eles que se aproximaram da gente. Nossa, foram os escolhidos. E você consegue, para você ter uma ideia do que nós estamos falando aqui e ter uma ideia mais lúcida disso, a Pamela vai fazer agora pra gente aqui apanhado do que significa renascer, não em Cristo, mas da igreja renascer. Né? Só um negocinho assim, só uma pitadinha. Então, pelo que a gente estava vendo, né, para você que não conhece essa denominação, a Renascer em Cristo, ela surge ali no contexto da década de 80, com o apóstolo Hernandes, né, e com a bispa Sônia. Eles faziam um trabalho com dependentes químicos. E aí, nesse momento, na reunião da casa do apóstolo, né, que até então não era apóstolo, começa esse movimento da Renascer em Cristo. E qual foi o diferencial dela das outras? Ela teve um crescimento exponencial. Você com certeza já deve ter ouvido alguma música do coral da Renascer. Inclusive eles regravaram músicas do Kirk Franklin. Então, quer dizer, era um lugar que tinha muito apelo midiático. E você deve se lembrar, se você tem uma certa idade, que há alguns anos atrás rolou o escândalo deles serem presos por sonegação de impostos e estavam com dinheiro na Bíblia no aeroporto. Um dos dizimistas muito fiéis dessa igreja era o jogador de futebol Kaká. Agora tem um parêntese que eu queria fazer aqui.
Kaká é o Sandy evangélico, né? É, tipo Ele é isso. O Ayrton Senna também, sabia? O Ayrton Nossa, Senna? o Ayrton Senna eu não sabia do essa eu Ayrton não Senna. sabia. O apóstolo era o mentor do Ayrton Senna. Não, vamos parar essa parte, velho. Você vai acabar com o meu ídolo. Porra, Ayrton Senna. Parece, eu não velho. lembro, assim, minha memória é de peixinho dourado, mas eu acho que a igreja que caiu o teto, a sede, que eu nunca frequentei, não cheguei a frequentar, eu entrei depois, ela foi doada pelo Ayrton Senna. Ou o Copan foi. A do Copan foi doada pelo Ayrton Senna. Foi uma coisa assim. Chocada. A antena, não sei, alguma coisa grandiosa, assim. Aham. Não, e no detalhe que não era só uma questão de chegar junto financeiramente, que isso era um dos destaques da Renascer, né? Ali, se a gente for pensar no sentido assim de manifestação cultural gospel, eles estavam cabeceando o movimento, Marcha para Jesus, né? Tava ali sempre em frente. Mas teve um momento muito fatídico da Renascer em Cristo. Eduardo Silva, eu vou fazer esse comentário, você, por favor, não me odeie. Tá? Perdoa a gente. Perdoa a gente, mas é porque, desculpa, foi muito acidental. Eu não queria te expor, mas apareceu a foto, amigo. E aí eu vou ter que falar sobre isso. Pra quem não tá entendendo, teve uma época lá nos anos 2000, 2007, que alguns líderes da Renascer em Cristo estavam tão empenhados assim com o ministério, né, com a filosofia, a teologia da igreja, que a galera chegou a se tatuar. E aí ficou meio que assim, essa marca distintiva entre os líderes de tatuarem a frase renascer até morrer. E o nosso amigo, que hoje, graças a Deus, foi liberto em nome de Jesus, está fazendo um trabalho maravilhoso em São Paulo, um querido, amo muito você, Eduardo Silva, foi uma dessas pessoas. Além dele, teve outras, eu vou deixar o Brian colocar aqui na edição as fotos, pra você ver que a tatuagem do Eduardo, ela é ok, comparada com a dos outros irmãos ali, que eu não sei se ainda estão nessa pegada da Renascer. Mas, tipo, teve bandas famosíssimas da Renascer. Banda Resgate, o Luciano Manga também, que é um outro querido, fazia parte desse ministério, hoje já saiu. Então, quer dizer, era de fato uma igreja muito grande, muito expressiva, que tinha muita influência cultural. Renascer Praise, né? Renascer Praise, a Bispa Sônia tentando fazer melisma, fazendo as ministrações ali por cima, que eu tinha muito ranço. Mas, enfim, uma bênção. Muita coisa. E aí, dito isso tudo, né, que vocês viram aí, a pergunta que não quer calar é, mano, como que esses apóstolos, né, o Fernando já deu aqui uma palhinha pra gente, não é só uma questão de carisma, né? Tinha um outro rolê ali. Como que você conseguia trazer a atenção dessas pessoas, a devoção dessas pessoas de uma igreja tão grande, né? Ter essa sensação de comunidade, de pertencimento, mesmo sendo, assim, uma igreja gigante. Eu não faço a mínima ideia, Pamela. Mas assim, eu acho que todo o espetáculo que acontecia ali, toda a sequência de coisas, tem um nome para isso, eu não lembro. Enfim, o louvor, uma ministração no louvor, depois a oferta, depois mais louvor, depois o chamamento para as ofertas e para as bênçãos, né? Porque a oferta era sempre agraciada com uma bênção, né? E aí, acho que isso, a música de excelência e a oratória dos dois, que era fenomenal, fazia com que as pessoas fossem. E eu acho que eu chorava horrores no culto. Chorava horrores nas orações, com as músicas. Então, você entrava num clima e aí você acabava conhecendo algumas pessoas e você acabava tendo uma pequena comunidade. Eram como se fossem mini igrejas, mini grupinhos e panelinhas que frequentavam ali. As pessoas se aproximavam. Eu sempre fui muito reticente. Eu nunca fui de me abrir muito. A minha turminha não tinha nenhum acesso à minha vida pessoal. Por eu ser gay, com uma pessoa, casado com uma pessoa que tinha um passado evangélico e que tinha as dores de ser criado como uma criança evangélica. Eu nunca fui. Eu fui para a igreja por causa do meu marido. Até fui em tom de deboche, porque eu achava, a gente começou a namorar e aí o meu melhor amigo da época também era da Renascer, o Júnior era da Renascer, e aí eles iam e eu ficava dormindo no domingo. Eu acordava meio-dia e ia encontrar com eles depois do culto. E aí eu achava um absurdo, né? Depois da história
da bispa e do apóstolo serem presos, eles irem para lá, e era uma coisa que eu achava que era super mercantilista. E aí, o dia que eu fui meio que para acompanhar o Júnior e para achar engraçado, porque eu achei que eu fosse morrer de dar risada. E não, eu fui envolvido ali, e eu tive um episódio no estacionamento da igreja que eu chorei copiosamente. E a religião, eu tinha um guru, que eu não lembro o que ele era, se ele era do candomblé, eu tinha tanto medo dele que eu não me aproximava. Ele era tão ameaçador nas previsões que ele fazia que eu não me aproximava dele. Então eu não tentava nem entender o que ele estava fazendo. E aí eu entrei na igreja e aí eu chorava copiosamente, e foi um troço. E aí depois o apóstolo, eu fui para ver a bispa, eu acabei vendo o apóstolo. Eu achei incrível a oratória, eu achei incrível a forma como ele desenvolvia ali o raciocínio dele sobre a Bíblia. E aí eu comecei a me interessar, e eu achei muito legal nesse início, e de acompanhar também o Ju. Então foi assim, foi aí que eu fui levado para a igreja. E depois, a dinâmica toda, né? Fui várias vezes. Naquela época, se não me engano, eu estava praticamente na falência de um negócio que eu tinha de moda, e aquela esperança de Deus acertar a sua vida, né, de voltar às épocas áureas, de que eu tinha dinheiro para fazer as coisas e tal, aquela construção de retórica era muito bem montada. E aí eu acho que eu fui pego na minha ganância, né? E eu não tenho a mínima vergonha de falar isso. Eu fui ganancioso com Deus. Então, se alguém fez mal a mim, fui eu mesmo. Eu só entrei numa história que, na visão que eu tenho hoje, não tem nada a ver com Jesus. Mas esse lance da ganância que você está falando, e de você estar com um negócio ali, meio mal das pernas e tal, e a igreja... O que a igreja te ajuda com isso? O que trouxe para você de... Cara, a retórica toda, né? Do 100 por 1, né? Vamos semear do 100 por 1. E assim, eu me vi várias vezes fazendo a conta de quanto eu tinha dado de oferta e de quanto eu ia receber. Como se fosse um investimento. Era um investimento, era um banco imobiliário. E assim, nada mais interessante do que você investir algo que dê 1000%, né? 100.000%, sei lá, 10.000%, que é 100 vezes o que você aplicou. Mas era assim... tinha mensagens reconfortantes, mensagens de esperança. A palavra era muito bem articulada, e o meu espírito sempre foi muito livre com dinheiro. Assim. Eu nunca fui uma pessoa apegada a dinheiro. Eu fazia muita conta de quanto eu queria, mas eu sou uma pessoa que eu não ligo para dinheiro. Se alguém precisa de dinheiro e eu tenho, tipo, vai. Entendeu? Eu ajudo, eu vou para trás, eu acho muito mais fácil gastar dinheiro com alguém ou com algum projeto do que gastar dinheiro comigo, por exemplo. Já até botei em terapia, assim, né? Se eu tenho algum problema de merecimento, assim, eu não mereço, então eu prefiro dar para os outros. Mas o discurso era muito bem montado e pegava na minha veia capitalista de menino burguês, né? Que foi criado pelo pai, um pai empresário que veio da miséria, né, da falência, para o sucesso, para uma empresa enorme, meu pai era uma lenda de mercado, no mercado dele. Eu tinha que fazer isso, eu tinha que honrar essa memória da família. Eu já não honrava com a minha sexualidade, né? Eu já não podia dar para ele um neto, eu já não podia dar para ele aquela família da margarina, que foi a minha família, foi a família da margarina. O pai empresário, a mãe linda e incrivelmente educada e incrivelmente carinhosa, e 2 filhos burguesinhos, lindos. Não, a cara da Zona Sul de São Paulo. Nossa, perfeição. Zona Sul do Rio também, né? Mesma vibe. Isso que você tá falando é muito legal, porque você tá trazendo muito esse discurso da teologia da prosperidade lá. E é engraçado ver como que na prática, essas igrejas que têm esse objetivo da teologia da prosperidade, elas são muito mais flexíveis com a moral. Porque, né, você e o Ju já eram um casal quando vocês participaram da Renascer.
e parecia que algumas pessoas sabiam. E como é que era esse comportamento com vocês, sendo um casal homoafetivo dentro de uma comunidade que no discurso combatia isso? Então, eles não combatiam. Antes, eu não sei depois do Bolsonaro, mas antes do Bolsonaro eles nunca combateram. Eles eram muito, muito carinhosos com a gente. E especialmente a bispa, ela orava pra gente como se ora pra um casal. Então era os dois na frente, a mão na cabeça dos dois, o Júnior apavorado e eu ali me sentindo acolhido. Então, assim, o acolhimento, a nossa sexualidade sempre foi maravilhoso. O resto da igreja, eu só consegui me entender como homem gay no dia que eu liguei o F, 2, 3 pontinhos pra tudo. Então, assim, não gostou de mim, tchau, não tô nem aí se você não gostou de mim, se você não gosta do que eu faço, se você acha que eu tô pecando, qualquer coisa do nível. Azar o seu, vai pagar as minhas contas. Tanto que tem até... Posso contar um parênteses? Claro, maravilhoso? pode. A gente sonhava em fazer a caravana para Israel. E aí, a maior dúvida do Júnior era da gente... Eu estou expondo muito ele. A maior dúvida do Júnior era das pessoas, porque era uma caravana com 300 pessoas, 8 ônibus, sei lá, das pessoas hostilizarem a gente, né? E aí eu fiz uma pastinha com todas as minhas contas do mês e falei pra ele, eu vou levar essa pasta, quem olhar feio pra gente, a gente dá um boleto pra essa pessoa pagar. Porque assim, eu não ligava mesmo. E eles eram extremamente carinhosos. Se tem uma coisa que eu não posso reclamar, era da abordagem e do jeito com que eles tratavam e do jeito como eles respeitaram sempre. Não é nem respeitavam, porque provavelmente eles ainda respeitam, mas da forma como eles respeitaram a gente durante os 10 anos que a gente permaneceu ali. E a gente sabe de episódios de... isso gente lá de dentro do louvor me contou, que um bispo, quando deu aquela confusão da menina trans, que ela saiu que ela saiu na avenida, não, que ela saiu na avenida de Jesus Cristo, Uhum. foi assim uma gritaria, e o apóstolo na Marcha para Jesus deu uma entrevista falando que não tinha nada a ver, que qualquer tipo de homofobia era anticristã. Então, e depois fez uma reunião lá entre bispos e diz que uma pastora, entre bispos e pastores, ali uma coisa, parece que para alinhar o discurso e alinhar os propósitos deles ali, e que a moça falou que tinha um buffet infantil, um buffet de casamento, fazia festa e veio um casal e ela falou que não aceitou fazer a festa de casamento dos gays. O apóstolo acabou com a raça dela, falou que aonde você tem uma empresa que tem um casal que é aceito pela lei vigente do país, querendo consumir o produto dela, e ela se recusou. Que tipo de empresária que ela era? Eu acho que isso embasa muito essa história da teologia da prosperidade e tal. E esse, talvez, alargamento moral, acho até bobagem que eu estou falando, mas esse elástico moral. E teve um bispo que eu detestava ele, que ele era um bispo da dança lá, horroroso. Bispo da dança? Era um bispo da dança. Meu Deus. E aí tinha um menino que a gente colocou um apelido nele, cara, que toda vez que ele entrava o Júnior começava a gargalhar, assim, sabe? Que o menino era super afeminado. E aí, um belo dia, o tal do menino saiu do armário como se precisasse sair do armário. O menino era, tipo, uma estante, ele não estava no armário. Todo aberto. E ele foi colocado no banco. E o apóstolo chegou para ele e falou assim, a minha vontade é de tirar o seu título de bispo, sei lá, sua posição de bispo. Porque é muito cruel você empacar o ministério de alguém. Porque o menino estava ali louvando a Jesus, né? Então, assim, cara, era muito diferente, assim. E a gente estava super ótimo ali. Eu estava achando que eu ia enriquecer, fazendo vários negócios com Jesus e sendo bem tratado e tendo a minha vida respeitada. O resto da igreja não estava nem aí para eles. Enfim. Você vê como é que as coisas são.
a construção da religião, quando ela é lida por uma outra classe social, ela permeia totalmente diferente, né? O neopentecostal periférico empobrecido vai sofrer todos os tipos de preconceito e tal, mas o neopentecostal, numa classe social mais privilegiada, que tem recursos, que tem dinheiro, mano, não vamos tocar na sexualidade dos caras. O cara tá vindo aqui, põe o dinheiro dele ali, por que a gente vai? Deixa o cara ser bicho. Então, você percebe até que pode ser que de fato seja uma característica deles de fato entenderem a perspectiva, mas dado as falas públicas, dado a não ter nenhuma celebração oficial da comunidade, como um casamento, com alguma coisa nesse sentido, vai parecendo para a gente muito mais permissionismo daquela instituição, porque não quer perder um fiel que contribui bem, do que talvez uma lógica de tipo, não, nós estamos apoiando a sua caminhada. Eu não sei se é isso. Eu acho que para eles, realmente, não tinha problema nenhum na pessoa ser gay. Eu acho que isso não era nenhuma história, assim. Quando tinha parada gay, o domingo seguinte da parada gay, ou o domingo da parada gay, de manhã no culto da bispa, que era às 10 da manhã, as 4, 5 primeiras fileiras parecia uma boate gay, porque só tinha viado. Todos eles iam. Ela era... A diva pop do momento. Ela era uma diva pop, ela era tipo a Beyoncé gospel dos gays mesmo. Não, é uma loucura. Todo mundo amava ela. Então, assim, eu tenho uma teoria, né? Eu acho que não é... Os preconceitos, né? A LGBTfobia, o racismo, eles ficam muito atenuados quando tem dinheiro. Uhum. Então, assim, o problema não é ser gay, o problema é ser pobre. Entendeu? Então, assim, a gente sempre foi protegido ali. Né? Uma vez tinha uma garota golpista que tentava casar com um bispo lá, qualquer bispo que desse bola pra ela casava, a garota horrorosa. Que isso? Me enganou, cara. Maria Bispo? Me enganou. A garota me enganou, ficou minha amiga. Trabalhava com moda e tal, era gata, a menina e tal, trabalhou de modelo pra mim, roubou meu escritório. Garota, sério, cara. A garota, quando ela viu que a gente notou isso, que a gente tal, e ela aplicava golpe em todo mundo na igreja. Sério, ela aplicava golpe em todo mundo. Quando ela viu que a gente tinha descoberto ela começou a queimar a gente na igreja. Nossa. E aí a bispa me chamou e falou assim, olha, ouvi umas conversas por aí, se alguém falar um A de vocês aqui, vem falar comigo. Porque na minha igreja não tem isso aqui, não. Então, assim, eles eram super tranquilos em relação à sexualidade. Uhum. Agora, a teologia da prosperidade estava ali, assim. É muito doido, porque era muito bom, era muito gostoso, assim, até não ser mais. Ou até eu abrir os meus olhos, assim, e ver que aquilo ali não era o que aquilo não tinha muito a ver com o que estava escrito ali e o que eu lia, assim. Ou a forma como eles liam a Bíblia não tinha muito a ver com aquele Jesus que estava nos 4 evangelhos aí. Mas uma coisa assim, cara, eu entendo muito você chegar numa sociedade, num lugar, numa região onde a pessoa não tem nada, é desassistida, o Estado não chega. Tudo bem, você chegar nesse espaço e falar assim, ó, vem para uma igreja que Jesus vai mudar a sua vida, pessoa que não tem nenhuma alternativa, ela abraça porque é a única que tem e tudo mais. Mas o recorte da Renascer em específico é de pessoas que não estão nesse desespero. Pelo contrário, é de gente que tem algum recurso, é de gente que tem alguma... O que você acha que leva esse tipo de pessoa que, teoricamente, assim, entre aspas, já está com a vida aqui mais ou menos resolvida, quer dizer, não passa os mesmos dilemas que a pessoa, às vezes, numa quebrada, numa periferia, a estar nesse lugar que, aparentemente, não é por falta de recurso, por falta de alternativa. O que você acha que mobiliza, né, entre aspas, assim, as pessoas que já têm alguma condição a ficarem nesse lugar numa perspectiva coach de que você vai vencer. Vai vencer o quê se você já venceu? Entende? Assim, como que é essa perspectiva? Não venceu. Ninguém nunca vence. Você acha que dono de empresa, que eu não vou citar o nome também, porque eu não sou trouxa, desvia 40 bilhões, sendo que já tem 60, 80, 100 bilhões, 200 bilhões no banco? Por que ele desvia 40 bilhões?
se ele nunca vai gastar os bilhões que ele já ganhou? É porque todo mundo só quer mais. E a teoria da prosperidade, ela se alimenta e ela alimenta essa veia. É a ganância, é a vontade de ter mais, é a vontade de ter sucesso, é a vontade de ter destaque. E é muito louco porque vira uma competição. Tinha uma dinâmica lá de chamar lá na frente a oferta especial. E eles vendiam umas coisas assim lá. Pô, peraí, galera da comuna, anota isso aí. Explica como é que é isso. Eu posso fazer a comuna ficar bem lucrativa. Ai, que horror. Meu Deus. Só com a minha experiência. É só brincadeira, galera. Em nome de Jesus. Aí, mas fora de brincadeira, eles vendiam uns tijolos, umas coisas, umas estátuas com mármore em cima ali. Que até a minha sogra falava, isso é idolatria, não sei o quê. Mas aí também é uma história que também eu não ligava. Mas eles faziam isso e você... talvez o seu destaque naquele microcosmo era medido pelo tanto que você influía e contribuía. É o seu e desempenho, ali, né? É um desempenho. Então, assim, muitas das vezes... eu ia no culto de prosperidade da segunda-feira. Eu ia no domingo e na segunda-feira no culto dos empresários lá da prosperidade. Um clássico, né? Nossa. Um clássico. E aí, eu queria ter destaque, eu queria comprar uma Mercedes para ir lá ter minha chave abençoada. Então, assim, toda essa lógica, você dá risada, cara, mas essa lógica, ela pega muita gente, porque essas igrejas são lotadas de gente. E, assim, é uma galera de classe média, é uma galera que tem o seu poder aquisitivo achatado, porque o rico acumula. A classe média paga toda a conta da sociedade. Porque o país é um país que a maioria das pessoas não tem o que comer e o governo precisa ajudar, então precisa taxar. A classe média, e a classe média vem perdendo poder aquisitivo. Aí aparece um Jesus, um Deus, que vai te fazer ter sucesso, que vai te fazer comprar o carro novo, comprar a casa nova, que vai te dar a porta do emprego. Cara, é maravilhoso. Esse Jesus é que eu quero, entendeu? Naquela ética da qual eu fui criado, né? De um capitalismo, de ser empresário, Não, isso que você está falando para mim é tão profundo porque... Tá, tudo bem, a Renascer ela tinha isso escancaradamente, mas nas outras igrejas hoje a gente vê essa coisa de Deus como CEO. Tem uma galera que é inclusive do marketing, né? E aí, amor, não tô falando de você, porque meu marido é do marketing. Mas é que assim, tem um discurso agora meio que teológico também mas você já parou pra pensar no design que Deus criou pra você? Pra que você foi feito? O que você tem que produzir criativamente para o mundo? Então, assim, as pessoas estão pensando agora a teologia, a igreja, esses encontros, como produtos, né? E aí eu tava pensando, tava fazendo um vídeo essa semana do ABC do Crente, inclusive se você não assiste, vai lá. A gente já falou sobre o que é bênção e o próximo episódio, eu não sei quando que vai sair esse ORPcast, mas é sobre dons e talentos. Que a gente tá meio que num mundo da igreja que é quase que um The Voice, assim. Será se o Deus CEO vai virar a cadeira pra mim? Será que meu desempenho bateu? Eu tava conversando com uma amiga que é pastora, e aí ela foi num evento, vou falar nomes, problema, porque é imensa mesmo, a Hilson. Chegou lá, aí tinha, tipo, todo um relatório, praticamente um gráfico de almas. Meu Deus. Quantas almas foram convertidas esse ano, quantas pessoas entraram para a escola bíblica e estão sendo batizadas e não sei o quê, e as pessoas celebrando como se fosse uma coisa assim, empresarial. Batendo meta, né? Batendo meta, exatamente, né? Você sabe que minha primeira crise de fé na Renascer foi porque outro deboche, eu estava nos Estados Unidos com os amigos e todo mundo demora muito para se arrumar, né? E aí eu me arrumo sempre muito rápido. Então ele é lindo, ele não precisa. Eu botei num canal gospel ali e tinha um cara de Singapura, um oriental, um asiático, com um cabelo de Playmobil, que era meu brinquedo de criança, falando sobre a graça total, que eles chamam de hipergraça. E aí é uma igreja tão da prosperidade quanto era a Renascer e os seus pares, porque a gente não está falando só de Renascer aqui, né? A gente está falando de Universal, a gente está falando de Valdomiro Santiago, está falando de Bola de Neve, Dunamis.
Dunamis, né? Eu não tenho muita... Assim, eu acho isso muito triste, assim. Eu acho mais triste ainda. Então, eu vi um outro Deus da hipergraça. E aí, eu via o apóstolo pregando a graça, e aí depois ele pregava a obrigação. Aí a graça e a condição. A graça e a condição. E aí isso me deixava um pouco confuso. Porque ou é graça ou é condição. Né? Como é que a graça é para isso, aí depois isso aqui não é graça, isso aqui você tem que cumprir. Então, eu tive essa primeira coisa. E eu comecei a seguir e me alimentar desse pastor. Ele chama Joseph Prince. E que ele é o pai de todos os caras da hipergraça. Eu descobri até que um cara da hipergraça, que tem uma igreja em Itapevi agora, que eu adorava ouvir ele, estava falando que não existe autismo, que é possessão demoníaca. Nossa, gente. Bem difícil, que assim. droga. Ouvi hoje isso. Até o Hermes que postou o cara aí. E aí eu comecei a me sentir estranho na Renascer, assim. Peraí, é graça ou não é? E aí eu ficava completamente confuso, minha cabeça é meio quadradinha, assim. E aí eu comecei a me analisar. E comecei a ver, cara, que nesses condicionais que eram apresentados pela igreja e que eram apresentados para você ofertar mais, né? E eu não tô aqui condenando a forma como eles pregam, é o jeito que eles pregam, não é o que eu acredito mais hoje, não é o que eu leio quando eu leio a Bíblia. Mas eu me vi ali com o meu ego sendo amaciado e eu querendo suplantar outras pessoas e ser melhor que outras pessoas. E aí eu comecei acho que foi um primeiro desmame, assim. Eu comecei a não ficar mais na frente, a gente sentava na primeira fila do culto de empresários, e aí eu comecei a ir para trás, e aí depois eu continuei dando oferta especial, mesmo sem ir para frente. Eu não ia para frente ser consagrado. Às vezes ele propunha lá as estatuazinhas e eu fazia a oferta da estátua e não pegava a estátua. E eu via que tinha gente ali que ficava comprando estátua para ir aumentar o seu status ali na direção da igreja. Não, cara, é um sistema. Claro, é um sistema. Claro. É um sistema. Assim, enfim. Não, e assim, isso que você está falando, a gente ri, eu tô rindo, né, da galera desse campo, mas nas nossas igrejas mais progressistas grandonas, a lógica é diferente, mas o esquema é parecido também. Não, é total, cara. E aí eu comecei a ver que aquilo ali tudo era vaidade minha. Então, aí isso me deu uma bela depressão e eu parei de ir um pouco, aí ia e parava. Comecei a perder a minha história e começou a desandar. Ali começou a desandar. Quando a história ficou muito forte e eu comecei a me analisar. Aí eu falei assim, pensava assim, o que eu quero? Eu quero um Jesus que me sirva, quero um Jesus que seja útil para mim. Peraí. Aí comecei e aí acho que culminou com a construção do bolsonarismo, lá para 2017. E aí eu comecei a não entender todas aquelas igrejas irem apoiar alguém que era contra a minha existência, né? Prefiro um filho morto do que um filho gay, né? Se meu filho for gay, eu prefiro que ele esteja morto. Aí eu falei, cara, peraí, tem alguma coisa de errado, e aí eu comecei a me desligar. E para quem não sabe, a Renascer é uma dessas igrejas que organizou, que trouxe a ideia da Marcha para Jesus para o Brasil, né? Esse é uma chancela aí direta do bispo e da bispa, né? Eles que começaram a Marcha para Jesus, são presidentes da Marcha para Jesus. Mas é uma coisa, Fernando, ouvindo você, me passa a impressão de que, tipo assim, é meio que parecido como o banco, o aeroporto faz com a gente, com a sala VIP, com Spotify Premium, Isso. YouTube Premium sem anúncio. Exatamente, você é um evangélico
Exclusive. Exatamente. Aí você tem as vantagens de Deus porque você... Parece um programa de milhagem da Latam. Não, verdade, cara. Programa de milhagem é Não, e assim, tinha as ofertas ouro, ofertas prata, ofertas bronze. Era igual um programa de milhagem. Não, isso que você falou da graça faz todo sentido, porque a graça não pode existir em ambientes que têm divisão de exclusividade. Para ela existir, tem que acabar essas castas, né? Então, como Mas posso falar? Era tão conveniente ser VIP, cara. Ser premium. Era tão conveniente, e isso mexe tanto com o nosso ego, e a gente é tão levado pela nossa vaidade, pelo nosso ego. Quando começaram assim, essas ofertas em classes, aí eu comecei a falar, cara, isso está estranho. Mas era conveniente como? O que isso te alimentava? Meu ego ficava inflado, porque eu era bom, porque eu era o cara de sucesso, porque eu era o cara que o apóstolo referenciava como um cara empreendedor, que a gente sempre foi muito aguerrido, né, como empreendedor. E isso, e muito doido, que o apóstolo tem uma personalidade muito parecida com meu pai. Nossa. Então, assim, era como se eu tivesse uma extensão da minha família ali. E depois, em terapia, eu tratei isso. Porque, assim, a minha mãe é falecida, e a dinâmica entre o bispo entre a bispa e o apóstolo era uma dinâmica muito parecida entre meu pai e minha mãe. Então, por mais que eu odiasse essa história desde o início, de pai espiritual, eu sempre achei uma balela isso. Achava que era puxa-saquismo. Assim. E aí eu falava, preguiça dessa porcaria. Então, assim, eu nunca acreditei em pai espiritual. Cobertura espiritual. Sempre achei isso, tipo... Sabe? Tipo, ficava com medo de sair da cobertura, lógico, né, velho? Esse Jesus que me dava o cartão VIP Black... E se eu perder o cartão, né? Se eu perder o cartão Black. Mas enfim, apagou da cabeça. Desculpa, amigo. Apagou da minha cabeça. Eu achei que você estava concluindo. Não. Eu ia concluir. Você estava dizendo que tinha uma relação familiar que parecia com seus pais e tal. Sim. Então, essa relação e essa similaridade que eles tinham com a minha família me colocavam muito confortável ali. Era um terreno no qual eu surfava. E eu acho que as pessoas que chamam esses apóstolos todos, não só ele, de pai espiritual, todos eles entram nessa onda do pertencimento como família. Isso é muito inteligente como mercado. Não, e ouvindo você falar, mano, tem uma coisa extremamente interessante que às vezes quem não é da igreja julga, e a esquerda faz isso com muita frequência, porque o campo evangélico é alheio pra caramba pra esquerda. E se tem uma coisa que a esquerda não tem, é humildade para aprender, porque a esquerda sabe tudo. Então, como eles sabem tudo, eles não conseguem perceber isso. Você tá me falando aqui, cara, eu era gay, fui gay, já era um desconforto para minha família ser gay, mas na igreja eu ia com meu marido e o bispo e a bispa e o apóstolo nos acolhiam. Me acolher como família. Talvez como meu pai nunca acolheu. E o melhor, ainda te dava uma estrelinha. Do tipo assim, você nossa, brilhou, né? você é muito bom. Parabéns, filho. E a bênção. Isso é uma validação, né? Então, mas só que esse é um serviço que, óbvio, que eu não vou aqui julgar a motivação deles fazerem, mas que de uma certa maneira ou não, esse é um serviço maravilhoso do ponto de vista comunitário. É óbvio que não estou aqui passando pano para quem está criando império financeiro com a igreja. Mas, teoricamente, a igreja serve também para isso, né? Não é... E aí, às vezes, essa é uma dimensão que a gente não consegue perceber. Por que a pessoa fica tanto tempo na igreja? Por que às vezes, ela tolera tantas violências? Por que ela tem dificuldade de romper? Porque, às vezes, aquele é o único espaço que ela tem uma relação familiar, acolhedora, entende? É uma loucura, então, né? Assim, eu nunca sofri violência nenhuma, tá? Tudo que eu fiz foi porque eu quis... com a motivação que fosse, de ficar rico, de ter destaque. Então, tudo fui eu. Sim. Tudo fui eu. Eles não têm culpa de nada. Eles só fizeram um negócio deles e eu comprei o que eles me venderam. Sim. Ofereceram um produto, você pagou. Eu paguei esse tá tudo produto. certo. E foi muito feliz lá. E foi muito feliz lá, mas assim, de novo, quando eu saí e que eu encontrei duas pestes que me deixaram completamente do avesso, com um Jesus que fazia muito mais sentido do que aquele Jesus
do Master Black Premium, Platinum. Comfort Plus. Aí eu vi que realmente aquilo, para mim e para o meu Jesus e para esse Jesus, não tinha nada a ver. E foi muito legal, porque me curou de muitas babaquices minhas e de uma soberba, de uma arrogância e de uma ambição que não iam me levar a lugar nenhum. Isso tudo que você está falando é muito legal, assim, porque no fundo a teologia coach, ela meio que faz isso, né? Ela individualiza toda a experiência espiritual. Então no final fica só o ego mesmo, o eu, aquela motivação de a salvação é pessoal. Ela é uma como é que a salvação é individual, individual, amiga. Exatamente. Toda essa questão, eu estava pensando aqui, né, desde os louvores, né, a estética do culto, o comportamento. Então você tem que ofertar pessoalmente, não é uma coisa pensada para a comunidade. E por que dava certo? Porque se a gente parar para pensar nessas mega churches, você precisa estar só espelhando o comportamento com o líder, mas não a comunidade ao seu redor, porque é uma competição, né? Entre os fiéis era uma competição, eu sentia ali. Quem vai tocar no Santo dos Santos primeiro, né? Era um grande tancão de Bethesda ali. Nossa. Não, verdade, cara. Me veio agora isso. Era um processo seletivo eterno ali. Era. Né? E eu me senti muito, muito pressionado e de sair de lá dos cultos de prosperidade exausto. Em vez de me aliviar, me deixava exausto, porque eu ficava ali, a minha cabeça a 2.000 por hora, né? A hiperatividade que eu acabei de ser diagnosticado. Caramba. Me deixava ali fervendo de ideias. Ao mesmo tempo, me colocava numa posição que era muito boa para o meu negócio. Então, assim, eu estava ali, eu precisava mostrar resultado para aquela comunidade. Então, por isso que muita gente que está dentro dessas igrejas de prosperidade prosperam, apesar de deixar uma grana lá. Tem alguns vieses. Porque você precisa dar certo, cara. A qualquer custo você precisa dar certo. Porque senão você não vai abençoar a chave do seu carro novo. Senão você não vai trocar de apartamento e vai mostrar as fotos e ser abençoado na igreja e ter a sua chave consagrada. Esse é um fato. O ruim disso era que muita gente... Eu sempre fui um cara que, apesar de estar enlouquecido ali naquele esquema todo, naquele sistema todo, eu nunca gastei mais do que eu pude. E eu nunca fui de fazer gasto, ostentação, né? Então a minha vida sempre foi mais modesta em relação a bens. Tá? E eu via gente consagrando carro que estava pagando em 72 vezes. E o cara... não ia conseguir terminar a prestação do carro. E aí depois ele ia dali uns 2 meses consagrar a chave do apartamento novo. Aí essa mesma cabeça que fazia a conta do 100 por 1 para ver se eu dava R$100, eu ia receber 10 mil do Isaac lá. Eu falava assim, cara, como é que esse cara que tem uma configuração mais simples, que ele falou, deu testemunho ali do negócio que ele faz ou da profissão dele, e que ele está aí com uma prestação do apartamento, de um carro novo, aí o segundo carro novo, como é que esse cara vai? E, invariavelmente, esse cara acabava perdendo esses bens. E eu vi uma pessoa próxima, que eu não vou dizer quem acontecer isso algumas vezes. Sabe, tá lá na Universal e faz não sei o quê, aí aparece com um carro melhor do que o meu. E aí não sei o que, nananã, dali 6 meses... Oficial de justiça. Não consegue pagar a prestação, aí liga pedindo para ajudar, porque está com 3 prestações e vai ter o arresto. Então, assim, é muito triste isso. Porque se eu tenho um mínimo de juízo, tem um monte de gente que não tem financeiro, né? A gente não tem educação financeira na escola, né? O Brasil é um país que... tem estabilidade financeira desde de 94, que acho que é o Plano Real. Então a gente é um país muito jovem, no ponto de vista que você pode planejar a sua vida financeira. Antes, cara, quando eu era garoto, até meus 22 anos, eu sou de 72, entreguei a idade. e em 94, quando veio o Plano Real, até ali... o meu pai, como empresário na época, ele botava o dinheiro no overnight. Então o cliente pagava, ele corria antes da hora do fechamento bancário
para colocar no overnight, porque ganhava 1%, 2% durante uma noite. Porque se ele não fizesse isso, dali 10 dias, quando vencesse uma conta dele, ele não conseguia pagar. Então, assim, nós somos um país muito jovem em planejamento financeiro. Então, por isso que muita gente não sabe planejar financeiramente. E aí, a teoria da prosperidade ela é muito boa, mas ela tem o seu ônus também, né? Que coloca a pessoa aí para ela poder se sentir bem-sucedida dentro de um gasto que ela não tem como comportar. E aí é ruim. Você estava falando que começou a craquelar isso aí na chegada do bolsonarismo. Foi. Aí você acha que, para você, para outras pessoas também, você viu assim, algum processo de mais gente rompendo com o Bolsonaro? Como é que foi isso? Assim? Então, desde o início, tinha uma rotatividade de pessoas muito grande na igreja. Justamente por isso. Porque você vai lá, aí você precisa ser abençoado, aí você se endivida, aí você bota a culpa em Deus e sai da igreja, e aí vai procurar outra e tal. O bolsonarismo, o radicalismo, né, a radicalização, a crueldade que virou, fez com que muita gente se assustasse ali. Porque por mais que as lideranças de todas essas igrejas apoiassem o Bolsonaro, essas igrejas elas são igrejas de Jesus. Então, qualquer pessoa com o mínimo de senso do que foi Jesus Cristo começa a achar tudo muito estranho. Porque assim, não dá. Jesus Cristo tem 4 evangelhos, com um monte de sinais, milagres, passagens e papapá. E a única hora que ele ficou pé da vida foi quando ele chutou. Não dá para você tirar todas as outras páginas do evangelho, dos 4 evangelhos canônicos e deixar só na hora que o Jesus chuta a mesa dos mercadores, entendeu? No templo. Assim, até eu vi uma entrevista de uma mulher no YouTube falando que o Trump era a cara do Jesus porque ele não tinha vergonha de chutar a mesa das pessoas que estavam contra tal. Então, assim, como fala bosta, né? Não, eu não consigo imaginar Jesus com a pele de Doritos. Então, não dá pra mim. Não, mas não é nem isso, cara. Não tem como você atribuir a Jesus Cristo comportamento violento. Não tem. Não tem. Então, aí eu acho que esse tecido rompeu e eu não sei como é agora, eu não vejo culto, não sigo mais eles, não sigo mais a igreja, não quero nem saber como que eles estão. Mas a gente ouve de pessoas que eram da igreja dizendo que as igrejas estão mais vazias. E eu acho que isso contribuiu demais. Eu, no dia que eu vi a foto deles rindo e o Bolsonaro metralhando o Satanás ali na marcha para Jesus, eu falei, cara, isso não é mais para mim. Nesse dia eu saí da igreja. E como é que foi assim? Porque tudo bem, você foi para a igreja por conta do seu marido, mas eu acredito que ninguém fica por conta disso. Em algum momento esse negócio passou a fazer sentido. Aí agora chegou e, rompi. Como é que é o rompimento? Teve crise, não teve? Como é que se encontra? Como é que é? Porque assim, aquele negócio fazia sentido até ontem. Aí acordei agora, não faz mais sentido. E aí? É uma brincadeira, mas eles me devem pelo menos uns 2 anos de terapia. É verdade. Toda semana terapia. O meu mundo caiu, Gibran. O ser humano ser humano é místico por natureza, né? A gente acredita num Deus que a gente nunca viu, né? Então isso é misticismo de alguma certa forma. Então eles tiraram a minha fé, eu perdi minha fé ali, né? Então eu fiquei com muita raiva, né? Eu fiquei muito revoltado e passou muito tempo em que eu fiquei muito revoltado e assim fiquei completamente sem chão, cara, sem chão, sem meus pais postiços, sem a minha fé, não entendendo mais quem era Jesus. Como é que eu faço, né? Perdidinho. Então, assim, cara, foi horrível. Foi talvez a pior fase da minha vida. Já tive fases. Eu já tive 7 vidas já. Mas, assim, ai, que gato! Ai, ui, meu Deus do céu.
É meu jeitinho. Ai. Não, assim, eu vivi muito já. Minha vida sempre foi muito intensa, eu sempre fui muito intenso. O meu grande ídolo, que é o Cazuza, fez uma música pra mim, que era exagerado, né? Então, a minha vida é um exagero. E aí, eu vivi aquilo intensamente. E eu me mergulhei ali de cabeça e vivi aquilo, todo aquele capitalismo e aquele Jesus Mastercard e tal. E aí depois Jesus não existia mais. Tudo bem que quando eu lia a Bíblia, eu não encontrava aquele Jesus. Mas eu não tinha espaço para Jesus, porque eu não entendia aquele Jesus que eu lia. Aquele Jesus que eu lia não me beneficiava em nenhum momento. Aquele Jesus, para eu poder seguir ele, aliás, eu tinha que me ferrar, né? Eu tinha que não me preocupar comigo e preocupar com o próximo. Eu tinha que não acumular, mas sim dividir. Mas eu não entendi aquilo. Para mim, aquilo ali... E toda a construção de retórica em cima do Novo Testamento também era interpretada para um Jesus capitalista. Então eu fiquei no limbo, fiquei péssimo. Assim, fiquei péssimo mesmo, assim. Acho que talvez foi a pior fase da minha vida, real. Não, cara, eu acho que a parte mais difícil disso tudo é reencontrar Jesus. E eu queria que você contasse pra gente quando que você começou a se abrir pra, tipo assim, reencontrar e conhecer esse outro Jesus que você não teve acesso antes, né? Então, eu não lembro, porque como eu estava muito em crise, nas épocas que eu fico muito em crise, o meu cérebro me protege de mim mesmo. Então eu não lembro. O que eu me lembro é que eu comecei a seguir um menino chamado Vitor Azevedo, porque ele era da teologia da graça total. E ele meio que tinha um discurso parecidíssimo com o discurso do Joseph Prince, né? com esse cara da Singapura. Mas também não fazia muito sentido para mim ali. Era um Jesus mais bacaninha, era um Jesus mais amigão e tal, mas ainda não era, eu não me sentia confortável ali. Ele tinha um amigo, eu acho que foi por aí, que aí minha nova fase de deboche, que tinha um perfil chamado Teólogo no Boteco. Eu comecei a seguir um cara chamado Teólogo no Boteco, porque eu achava o máximo, né, de uma igreja chata que não pode beber, e eu adoro beber, né? Então, assim, Teólogo no Boteco, eu falei, cara, esse é o teólogo que eu quero, né? E comecei a seguir. E aí eu vi que ele era um cara que tinha umas opiniões que eu não entendia. E eu comecei a interagir com ele, né? A mídia digital faz com que você tenha acesso, né? E ele, por um acaso, me respondia. Eu fazia perguntas para ele, mas e isso? Mas e aquilo? Mas e aquilo outro? E ele começou a me responder. E aí eu descobri que ele tinha um podcast, e aí eu descobri que ele tinha um parceiro. Aí eu conheci o Valtinho, que me salvou, e conheci o Gibran, que me salvou. E aí eu comecei a ver um Jesus e entender um pouco do que estava escrito naquele livro ali. E aí, o ponto de virada foi quando o Gibran e o Valtinho e o Juliano, que... Ju, você é tudo. Juliano, você é a melhor pessoa do mundo. Guarda, tá? Não interessa se as pessoas gostam. Ele já começou a chorar lá. Ele nem tá vendo o podcast, já tá chorando. Não interessa se as pessoas gostam, não interessa se as pessoas acreditam em você, não interessa se as pessoas te prestigiam ou não. Você é a melhor pessoa do mundo. Com certeza. E aí, eles lançaram um curso chamado A Formação do Povo de Israel. É isso? Isso. E esse curso me arrebentou. Era um caminhão de Coca-Cola que passou em cima de mim, sabe? E foi muito doido porque, assim, racionalmente fazia todo sentido. E as aulas do Juliano me faziam chorar. Ele falava, eu chorava a aula toda. Então eu sentia que tinha a presença de Jesus ali.
porque eu estava ainda condicionado a verdade de Jesus vir com uma sensação. Não sei por que eu tenho essa conexão com a fala do Ju. Mas foi uma história que me posicionou ali. E aí, dessa raiz, eu comecei a também fazer a minha forma de entender Jesus. E foi muito libertador. Foi simples, mas foi revolucionário. Que coisa boa. Fico feliz, fico grato, né? Inclusive, mandar um beijo para você aí, viu, Valtinho? O Teólogo no Boteco era o perfil antigo do Walter. Do Walter. Que depois passou a ser Teólogo Latino. Que agora é o Walter Pinheiro. Walter Pinheiro. O Walter Então, Pinheiro. o homem metamorfose aí de nicks da bio dele. Mas é engraçado também, né? Porque o Walter, nessa época, tal, não sei o quê, também muito novo, né? Então acho que ele vai mudando, vai mudando o nick. Então, mas que bom que a gente se encontrou. E é uma alegria muito grande. Agora, Fernando, uma coisa. Você é muito generoso, inclusive você sempre nos apoiou, sempre nos ajudou aqui no Reino Pessoa. Você sempre teve muita generosidade financeira com a gente e tudo mais. Mas isso é um pouco contraditório com essa perspectiva ambiciosa. Quando você fala de alguém que vai para renascer, você está imaginando que a pessoa vai, porque é um capitalista, quer dinheiro, aquela coisa toda, e ao contrário, você pode até querer isso, como quis, seja o que for, mas sempre foi muito generoso, muito generosa, não só com a gente, mas com outras pessoas ali no campo. Isso é uma coisa sua, aprendida, um legado da Renascer? Como é que é isso? Cara, não sei. O meu pai sempre foi um cara muito generoso. Meu pai sempre foi muito generoso. O meu pai pagou o plano de saúde do cara que mais humilhou ele na vida, quando o cara estava com câncer à beira da morte. E isso para mim é um grande referencial. O cara ajudou meu pai no início, virou sócio, se aproveitou do meu pai durante muitos anos. E aí no final da vida ele estava moribundo, ele desprezava mesmo, assim, era realmente muito humilhante. Ele achava meu pai uma pessoa de uma classe uma classe inferior a dele, e meu pai, sem fazer alarde, nada, acolheu o cara e o cara morreu em dignidade porque meu pai pagava o plano de saúde dele. Então, acho que vem de berço. Meu pai realmente, quando teve muito dinheiro, sempre morou numa casa pequena, porque ele falava que ele não faz cocô em 2 banheiros e não dorme em 2 quartos. Né? Então, a gente não foi criado mesmo, foi educado a não ter apego por bem material, por dinheiro. Se precisar queimar para pagar o salário das pessoas, a gente queima qualquer coisa que tenha. Então a gente eu acho que é muito mais justiça, eu acho, que você não ser escravo do dinheiro, né? Então eu nunca fui escravo do dinheiro. Eu não lembro na Renascer se eu era generoso com pessoas, se eu era generoso com a obra ali, né? Não lembro, cara. Assim, porque assim, ali era todo mundo muito classe média. Então se o cara tinha problema, ele tinha problema com a prestação do carro. E assim, não é minha obrigação ajudar alguém a pagar uma prestação de um carro que ela comprou. Agora, eu acho que assim, quando você conhece um Jesus que ele presta mais atenção para o pobre do que para mim, e eu acho justo, eu não quero que Jesus preste atenção em mim, eu estou bacana, quem presta atenção em mim é o meu banco. O meu cliente que faz os meus pedidos e que mantém a minha vida e tal. Então, acho que o sistema capitalista ele cuida muito bem de mim, né? Como um cara de classe média, empreendedor e tal. Eu acho que Jesus ele está preocupado com aquele cara que não tem nada. Então, eu me sinto na função de não me desumanizar. Eu acho que quando você fica com tudo só para você, essa coisa do sucesso exacerbado, do só para você, da ostentação, eu acho que isso é uma grande armadilha. E aí você se torna uma pessoa muito seca. E aí você foge desse Jesus. E aí, por mais que você fale no nome dele, você perde toda a conexão com ele. Então, talvez eu esteja comprando Jesus de novo. Mas assim, de uma certa forma,
é a forma que eu me reconecto e não viro um grande babaca. Como se eu... Sabe? Não sei. Não, isso que você fala, assim, eu gosto de pensar que quando a gente entende que a vitória em Cristo ela é uma vitória coletiva, aí a gente para nessa busca frenética, assim, por ser visto. Aqui tá um negócio, tipo, ó, Deus já me vê, Ele conhece, tem meu nome na palma das mãos, Ele pensa em mim, Ele cuida de mim e de todo mundo, e o que eu puder estar fazendo como corpo dele para ajudar, eu tô na disposição. Então, dá até um alívio, né, de você não ter que ficar igual aquele episódio do Eu, Patroa as Crianças, que o Tony, que é o namorado da Claire, ele inventa de fazer um chapéu com uma estrela na ponta, porque ele quer chamar a atenção de Deus, assim, pra ele. E aí ele toma um raio na cabeça. Esse episódio maravilhoso. Maravilhoso. E aí eu acho que no fundo é um pouco disso, assim. Poder descansar nessa busca frenética, porque esse sucesso que a gente espera não é uma coisa que vai ser garantida com acúmulo de riqueza nem nada. E quando você não tem ninguém pra celebrar com você, também não tem graça, entendeu? Pode ser que eu faça de uma forma diferente hoje para me sentir importante para Deus. Pode ser também. Eu não fiz essa análise interna ainda. Mas, como eu falei, assim, é muito mais fácil e é muito para mim muito mais prazeroso eu estar junto com alguém do que estar só para mim. Eu não consigo viver só para mim. É isso, ninguém, né? A gente não vive sozinho. É uma parada. Então, já se caminhando pro final, né? Que nem parece, mas, tipo assim, o tempo voou e eu amei a conversa. Acho que faz tempo que a gente não tem uma conversa assim, né? Tipo, interagindo. É muito bom entrevistar amigos que eu conheço e que eu admiro, que nem você. Obrigado. E aí, pra encerrar, a gente sempre faz aqui no Reino em Pessoa, no final, o nosso pedido de oração. Porque a gente tem que se conectar com essa coisa da mística também. E aí eu queria saber hoje, você, Fernando, que estava lá dentro do fundamentalismo religioso, com todo esse rolê de teologia coach, saiu, agora está em outro patamar, em outra vida, em outra fase. Qual é o seu pedido de oração? Cara, que difícil. O meu pedido de oração é que Jesus abra os olhos das pessoas que podem fazer o trabalho dele aqui. Porque precisa, né? Eu não lembro qual foi o pastor que falou isso, que o pastor que caminha sem lágrima nos olhos não é pastor, né? A realidade do mundo, a realidade da pobreza, a realidade da falta e da carência, quando você está nesse universo de performance, você não tem tempo, você pula essa pessoa. Se ela está deitada pedindo ajuda, você salta ela. E quando você atinge uma outra consciência, você deixa de comprar a comida para você e você compra para essa pessoa. Então, assim, que quem possa comprar comida, quem possa comprar e para quem possa pagar o estudo de alguém, para quem possa ajudar alguém a ter uma casa digna, que deveria ser um direito que está na Constituição, tenha os olhos abertos. De verdade, é a minha oração. Eu vou aproveitar a sua presença aqui e fazer um pedido de oração para a causa árabe, né? Porque a gente está vendo aí o que está acontecendo na Palestina e eu acho que a gente tem sempre que fazer essa denúncia. O genocídio da Palestina ali, das crianças da Palestina, é um absurdo e acho que a gente precisa de repensar mesmo essa questão. Então a minha oração hoje é pela justiça mesmo, né, para o campo palestino ali, que é uma necessária, né? Eu acho que assim seria muito legal que tivesse justiça para os palestinos e também para os israelenses que são de paz e que estão protestando contra o que está acontecendo, para que essas pessoas possam ter paz, porque deve ser muito difícil também, mesmo tendo uma vida um pouco melhor, porque Israel é um país
que tem dinheiro, né? Não vou falar próspero, mas porque eu não sei como, eu nem entendo mais o que é prosperidade na visão das pessoas. Mas tem muito sofrimento ali também. Acho que tem muito sofrimento em outros lugares, tem muito sofrimento no Sudão, tem muito sofrimento na Síria, tem muito sofrimento ali na Coreia do Norte, tem muito sofrimento na Ucrânia, tem muito sofrimento na Rússia, tem muito russo bom, né? A gente acaba escolhendo um lado, né? E eu tenho muito medo de escolher um lado nesses conflitos, assim, porque nem todo mundo é algoz e nem todo mundo é vítima. Então, assim, orar pelos que sofrem mesmo. Não, o meu pedido, já emendando aqui, para a gente encerrar, é que a gente, pelo menos uma vez, assim, consiga extinguir essa coisa de exclusivismo. Não tem nada de exclusivo no Evangelho, não tem nada de limitado, de especial, de VIP no Evangelho. O grande lance é que a graça, ela vem da gratuidade mesmo, então não existe nenhum tipo de barreira financeira, nacionalista, patriota, enfim, sabe, que impeça as pessoas de viver a humanidade, de viver dignamente. Então, o que a gente está vendo hoje nesse conflito, nesse genocídio palestino, é o fruto de um discurso exclusivista de milênios, né? Que infelizmente se entranhou também no meio evangélico e que, para nossa vergonha, muitas pessoas da igreja evangélica fazem parte disso, disseminando até mentiras, né, sobre. Então, eu acho tudo isso lamentável. E tudo isso para a gente deturpar uma verdade tão simples do Evangelho. Deus veio, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo mundo. É todo mundo. E quando é todo mundo, até quem a gente não gosta, até quem a gente estranha culturalmente, né? Então, acho que isso devia ser lembrado e devia ser uma coisa muito presente na nossa vida. Se Deus quisesse nação, ele fazia já os muros, né? Pois é. Muito bom, muito bom. Fernando, cara, eu vou te agradecer por esse papo. Você tá dando aí essa visita relâmpago no Brasil e ainda resolveu passar para ver a gente. Estou muito feliz com você aqui. Resolveu passar para bater um papo com a gente. Que bom que o nosso papo foi ótimo e sem processos para todo mundo. Uma alegria muito grande estar com você, cara. Obrigado mesmo aí pela gentileza, pela generosidade, por estar falando com a gente aqui hoje no nosso podcast. Obrigado a vocês por me terem. Eu amo vocês dois. Eu também te amo muito, amor. Você sabe. Valeu, gente.